Eu vou colocar um outro pino qualquer aí como uma entrada digital. E para isso eu vou utilizar esse botãozinho que nós temos aqui na minha biblioteca de componentes. Isso aqui é um que a gente chama de chave táctil, tá? É um botãozinho mais simples que existe. Para a gente trabalhar com ele, geralmente a gente deve utilizar ele aqui, ó, utilizando neste local aqui, porque existe um vão aqui no meio que não dá conectividade entre esses 5 pinos e esses outros 5 pinos aqui de baixo. Para a gente mandar um sinal para o Arduino, então, lembra, os LEDs aqui eles estão se comportando como saídas. Como que funciona um botão? Quando você pressiona, ele fecha um contato, tá? Esse contato ele vai fechar, se eu não estiver enganado, deste ponto do terminal 1B para o terminal 1A. E ao mesmo tempo ele fecha do 2B para o 2A, tá? Vamos ver se é isso mesmo que ele vai fazer. O que a gente precisa fazer para mandar um sinal para o Arduino? A gente precisa mandar 5 volts. Se ele lê 5 volts, quer dizer que a gente está acionando, está mandando um nível lógico alto. Se a gente mandar 0 volts, significa que a gente está mandando um nível lógico baixo. Vou fazer um parênteses aqui, ó. Imagina que esse aqui é o Arduino, ó. Arduino. Temos aqui uma entrada, lá a gente está utilizando, a gente vai usar a entrada, vou colocar A05 para ficar mais afastado aqui, A5, tá? Então eu vou utilizar a entrada A5 do Arduino. Beleza. Um botãozinho, ele pode ser desenhado desse jeito aqui, ó, né? E para eu dizer que ele vai mandar 5 volts quando eu pressiono esse botão, ou seja, quando eu fecho esse botãozinho, eu posso pegar e jogar aqui, ó, 5 volts, né? Então, fechou aqui, manda 5 volts para o A5. Mas e quando esse botão estiver solto, não estiver pressionado? Qual é o nível lógico que essa entrada digital do Arduino vai receber? Essa é a pergunta. Aí você pode falar, bom, se não é 5 volts, é zero, né? E a resposta é, infelizmente, não posso afirmar isso. Eu não posso dizer que só porque está em aberto eu tenho 0 volts. Então, no caso, a gente vai precisar definir o nível lógico de entrada quando esse botão estiver desligado, quando ele estiver desse jeito como está aqui. Para eu definir o nível lógico, o que eu poderia fazer? Você pode pensar, bom, é só eu pegar e jogar aqui GND, né? Ó, jogo o GND, quando a chave está desligada, o que acontece? Está vindo 0 volts daqui. E quando eu fechar a chave? Aí ferrou, né? Acabei de gerar um curto aqui na minha fonte de alimentação. Então não dá para ligar direto, né? Eu preciso colocar alguma coisa no meio do caminho para não ter um curto. E essa coisa no meio do caminho é o primeiro componente eletrônico que a gente estudou no curso, que é um resistor. E esse resistor aqui a gente chama de resistor de pull down. É tipo aquele exercício que você faz na academia lá, né? Resistor de pull down, por quê? Porque ele joga 0 volts quando essa chave estiver desligada. Quando eu fechar essa chave, o que acontece? O resistor não deixa dar um curto na fonte e ele mantém aqui os 5 volts, o nível lógico alto na entrada. Então é essa conexão elétrica que eu preciso fazer no Arduino para que ele funcione adequadamente com esse acionamento aqui, tá? Bem, o valor desse resistor aqui pode ser algo em torno aí de 4,7 kΩ até uns 10 kΩ aí, acho que é suficiente, tá? A gente pode adotar como padrão aí 10K, que está tranquilo, tá? Vamos voltar aqui para o nosso circuito, nosso protoboard, e vamos fazer essa montagem então. Bem, vou precisar usar um resistor, então vou pegar o resistor aqui. Quando a minha chave fechar, eu vou jogar aqui no positivo, tá? Não tem ligação da parte de cima com a parte de baixo, não tem problema. Eu venho aqui e ligo. Venho aqui e ligo, tá? Então agora tem conectividade do barramento de cima com o barramento de baixo. Então, ó, este ponto aqui eu vou ligar diretamente na minha entrada. Eu comentei que seria a A5, então vamos ligar aqui na A5. Fazer a frescurinha aqui, tá? Beleza, tá bonitinho agora. Então, se eu acionar esse botão aqui, o que vai acontecer? Ele vai jogar 5 volts no A5. Mas quando esse botão estiver desligado, ele não tem nível lógico definido.
Então, para resolver esse problema, a gente liga o resistor aqui, que eu vou ajustar para 10K daqui a pouquinho, e o outro lado aqui do resistor vai ser ligado no GND. Então, quando essa chave estiver desligada, o nível lógico baixo está sendo definido a partir desse resistor, né? Através desse resistor. Vou mudar aqui para 10K, para ficar do jeito que eu tinha comentado. E agora a gente tem aqui o acionamento de uma entrada digital, mas a gente tem que fazer a programação ainda. Como que eu faço então para acrescentar esse pino no meu programa, né? Eu tenho que definir primeiro que eu tenho um pino, que agora no caso é o A5, e ele trabalha como input, ou seja, ele é uma entrada digital. Então eu digito aqui, uso a mesma função pinMode, coloco como atributo, o primeiro atributo aqui é o A5, que é o número do pino, o endereço do pino, e o segundo argumento é o que ele é. Ele é uma entrada ou ele é uma saída? No caso, vai ser uma entrada digital. Posso comentar aqui também, né? Então, ó, define A0 como saída digital. Vou copiar esse comentário para colocar aqui, no de baixo, e vou aproveitar o comentário para esse cara aqui também, só que aqui não é saída, é entrada. E aqui não é A0, é A1, aqui não é A0, é o A5, tá? Tá bem comentadinho, ó a importância do comentário aqui. Quando você for ver esse programa daqui uma semana, por exemplo, você vai conseguir interpretar ele, tá? Para eu trabalhar com esse tipo de situação, eu preciso utilizar uma estrutura de linguagem de programação que se chama condicional. Como que eu faço para eu trabalhar aqui com esse tal desse condicional na linguagem de programação? Então eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar para baixo aqui esse trecho do programa que a gente já tinha executado, porque eu quero fazer ele funcionar de uma forma um pouco diferente. Agora eu quero que os LEDs acionem quando eu pressionar o botãozinho. Então, quando eu pressionar esse botão que está ligado no A5, eu quero que ele acione os dois LEDs, no caso. Para isso, eu uso uma estrutura que a gente chama estrutura condicional, que é um if, tá? O if, ele colocar o esqueleto do if aqui, né? É desse jeito, tá? O if, a estrutura dele é desse jeito aqui que a gente coloca. Tem que escrever a palavra reservada if, tudo em minúsculo. Aqui dentro a gente vai colocar o teste lógico. Não é assim que a gente coloca, mas a gente vai ter que colocar o teste lógico. Se isso que está aqui dentro for verdadeiro, ele vai executar o que está dentro dessas chaves. Se o que está aqui dentro não for verdadeiro, ele passa batido e não faz nada. Tá? Ele continua a partir da linha 16. O teste lógico que a gente vai utilizar aqui é o teste de se o botão foi pressionado ou não. E o botão é pressionado quando ele manda 5 volts para o A5. Para eu ler o pino A5, para ver se realmente tem 5 volts ali, a gente usa uma função que se chama digital read. Ler o pino digital, ler o digital ali, né? Abre e fecha parênteses e aqui dentro a gente coloca o nome do pino que a gente está fazendo a leitura, no caso, pino A5. Aqui a gente é um teste lógico, então eu tenho que comparar com alguma coisa. Eu coloco igual, igual, né? Igual 2 vezes para ele comparar. Comparar com o quê? Por exemplo, high. Se o digital read é high, ou seja, se ele foi pressionado, se ele recebeu 5 volts, se ele está com um nível lógico alto, ele vai fazer o que está aqui dentro. Se não tiver, ele não faz o que está aqui, vai para a linha 16 e continua normalmente. Tá? Bem, o que eu quero fazer mesmo? Eu quero que ele ligue, então eu vou colocar digital write, né? No pino A0 high. Ou seja, o que a gente está fazendo? Repara que também cada estrutura que a gente coloca, a gente termina com ponto e vírgula aqui. Se esquecer o ponto e vírgula dá erro, tá? Então, o que a gente está fazendo na linha 13? Está verificando se o botão foi pressionado. Ou seja, se o pino A5 tem 5 volts. Então, verifica se o pino A5
foi acionado. Bom, se o pino A5 tem 5 volts. Acho que melhor assim, porque fica melhor, fica mais genérico, né? Então, vou deixar aqui, tirar uma tabulação. E aqui eu coloco, né? Se sim, aciona LED 1, que era o LED 1 que eu coloquei ali no A0, né? Então, isso já por si só já funcionaria. Só que como isso é uma estrutura que fica repetindo o tempo todo, se eu não colocar uma condição para o LED desligar, o LED nunca vai desligar, e aí a gente vai ver o LED acender uma vez só e nunca vai apagar. Então a gente precisa colocar uma outra condição para que o LED apague. E aí a gente entra com um complemento desse condicional, que é o else. O else é o seguinte, ele funciona da seguinte forma, ele sempre tem que ter um if antes, então se já tinha um if anteriormente, ele vai pegar a condição falsa do if, ou seja, se o LED, se o pino A5 recebeu 5 volts, ele executa o que está aqui dentro. Caso contrário, ou seja, se eu não estiver pressionando esse pino A5, jogando 5 volts no pino A5, ele executa o que está dentro do else, que está dentro dessas duas chaves. E aí eu vou fazer um digital write no A0, fazer o seguinte, ó, low, ou seja, se não, desliga o LED 1. Daí eu venho aqui, ó, tudo isso aqui que eu tinha feito anteriormente, poxa, eu não quero apagar, né? Porque eu tenho medo de esquecer o programinha que eu fiz, né? O que eu posso fazer? Posso comentar. E aí eu tenho uma nova forma de fazer comentário em linguagem C, que é colocar barra asterisco no início do comentário e asterisco barra no final. Barra barra comenta um trecho de uma linha, né? Barra asterisco comenta um bloco, ou seja, eu posso pegar um trechão do código aqui e comentar tudo, fazer ele ficar inutilizado, tá? Beleza. Então ele vai executar só isso daqui, ó. Vai passar batido nisso, chegou no final, opa, tem que repetir. Volta aqui, continua executando isso e vai executando infinitamente esse trecho do código. Vamos iniciar a simulação e vamos ver se isso aqui vai funcionar adequadamente da forma que a gente preveu aqui no funcionamento do negócio. O nosso teste está funcionando adequadamente, né? Então, quando você apertou o botão aqui, ele ligou o LED. Quando eu soltar o botãozinho aqui, o LED vai apagar, tá? Aqui na simulação ele apaga um pouco mais lerdo, mas é assim que ele está funcionando, tá bom? Bom, resumindo aqui o nosso programinha, o que a gente fez? A gente fez uma condição de acionamento de acionamento do LED vinculada ao acionamento de um botão. Então, isso fez com que a gente conseguisse interagir tanto com saídas digitais, que são os casos dos LEDs aqui, como com entradas digitais, que são esses pinos aqui, esse pino aqui específico que a gente acabou de utilizar aqui. Então, a gente fez a interação de entradas com saídas digitais.